Exatamente como haviam feito a porta do apartamento, os olhos escuros do homenzinho se iluminaram e gravaram-se nos semblantes de Winston e Julia. Em sua atitude não havia um só traço de cordialidade. Estava memorizando a aparência dos dois, mas não sentia o menor interesse por eles, ou aparentava não sentir. Ocorreu a Winston que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão. Sem abrir a boca nem fazer nenhum gesto de despedida, Martim se foi, fechando silenciosamente a porta atrás de si. O'Brien andava de lá para cá, uma mão no bolso do macacão preto, a outra segurando o cigarro. Devem entender, disse, que lutarão no escuro. Estarão sempre no escuro. Receberão ordens e as obedecerão sem saber por quê. Mais tarde lhes enviarei um livro que os instruirá sobre a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia por meio da qual pretendemos destruí-la. Quando tiverem lido o livro, serão membros plenos da confraria. Mas quanto à relação entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento, vocês nunca saberão coisa nenhuma. Garanto-lhes que a confraria existe, mas não posso dizer se seus membros chegam a 1 centena ou a 10 milhões. Por conhecimento próprio, vocês jamais serão capazes de dizer se seus integrantes chegam até mesmo a 1 dúzia. Terão 3 ou 4 contatos que de vez em quando desaparecerão e serão renovados. Como este foi o primeiro contato de vocês, ele será preservado. As ordens que receberem terão vindo de mim. Se acharmos necessário nos comunicar com vocês, isso será feito através do Martim. Quando finalmente forem apanhados, vocês confessarão. Isso é inevitável. Porém, terão muito pouco o que confessar além de suas próprias ações. Não poderão trair mais que um punhado de pessoas sem importância. É provável que nem a mim vocês traiam. Talvez eu já esteja morto ou tenha me tornado outra pessoa, com outro rosto. O'Brien continuava caminhando de lá para cá sobre o tapete macio. Mesmo com aquele corpo avantajado, seus movimentos tinham uma elegância notável. Isso se evidenciava até na maneira como enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mas ainda que de força, O'Brien transmitia uma sensação
expressão de confiança e de compreensão com um toque de ironia. Por mais dedicado que fosse, não tinha nada da obstinação que caracteriza o fanático. Quando falava em assassinato, suicídio, doenças venéreas, membros amputados e rostos modificados, fazia-o com um leve ar de galhofa. Isso é inevitável. Sua voz parecia dizer: isso é o que temos de fazer sem vacilar. Mas não é isso que faremos quando a vida voltar a valer a pena. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluía de Winston para O'Brien. Winston se esquecera momentaneamente da figura obscura de Goldstein. Diante dos ombros pujantes de O'Brien e daquele rosto de feições rudes, tão feio e todavia tão civilizado. Era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia estratagema que ele não enfrentasse, nenhum risco que não pudesse prever. Até Júlia parecia impressionada. Deixara seu cigarro apagar e escutava com atenção. O'Brien continuou. Já devem ter ouvido rumores sobre a existência da confraria. Sem dúvida, formaram sua própria imagem dela. Com toda a probabilidade, imaginam um vasto submundo de conspiradores reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens em muros, reconhecendo uns aos outros por meio de códigos ou movimentos especiais da mão. Nada disso existe. Os membros da confraria não têm como identificar uns aos outros. E um membro jamais conhece mais que um reduzidíssimo número de outros membros. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia das ideias, não teria como fornecer a lista completa dos membros do movimento, nem disporia de informações que lhes permitissem completar a lista. Não existe tal lista. A confraria não pode ser liquidada porque não é uma organização no sentido usual do termo. Nada além da ideia de que é indestrutível a mantém ativa. Vocês jamais contarão com nenhum outro alento além dessa ideia. Não experimentarão camaradagem nem encorajamento. Quando por fim forem apanhados, não receberão nenhuma ajuda. Nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, às vezes conseguimos introduzir às escondidas uma navalha na cela do prisioneiro. Trabalharão por algum tempo, serão presos, confessarão e depois morrerão. São esses os únicos resultados que haverão de testemunhar.
a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração. Nós somos os mortos. Nossa única vida genuína repousa no futuro. Participaremos dela na condição de pó e fragmentos ósseos. Não há, porém, como saber quanto tempo decorrerá até o advento desse futuro. Talvez 1000 anos. No momento, nada é possível, exceto ampliar pouco a pouco a área da sanidade. Não temos como agir coletivamente. Só podemos disseminar nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Com a polícia das ideias, não há outra saída. Interrompeu-se e consultou pela terceira vez o relógio de pulso. Está quase na hora de você partir, camarada, disse para Júlia. Espere, a garrafa ainda está pela metade. O'Brien encheu as taças e ergueu a sua pela base. A que brindaremos desta vez? Perguntou, ainda com a mesma insinuação sutil de ironia. A desorganização da polícia das ideias? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado, disse Winston. Ao passado é mais importante, concordou gravemente O'Brien. Esvaziaram seus copos e, em seguida, Júlia se levantou para sair. O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu a ela uma pastilha lisa e branca, instruindo-a a colocá-la sobre a língua. Era importante, explicou, não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas do edifício eram muito vigilantes. Tão logo a porta se fechou atrás dela, O'Brien pareceu ter se esquecido de sua existência. Recomeçou a andar de lá para cá, depois estacou. Temos de acertar alguns detalhes, disse. Imagino que disponha de algum tipo de esconderijo. Winston mencionou o aposento sobre a loja do Sr. Sherrington. Por ora isso serve. Mais tarde encontraremos outra coisa para você. É importante trocar frequentemente de esconderijo. Também lhe mandarei um exemplar do livro. Winston notou que até O'Brien parecia pronunciar a palavra como se ela estivesse em grifo. O livro de Goldstein, claro, o mais rápido possível. Talvez leve alguns dias para eu conseguir um. Como deve imaginar, não existem muitos. A polícia das ideias sai atrás deles e os destrói quase tão depressa quanto somos capazes de imprimi-los. Não faz a menor diferença.
O livro é indestrutível. Ainda que perdêssemos o último exemplar, poderíamos reproduzi-lo praticamente palavra por palavra. Quando vai para o trabalho, você leva uma pasta? Acrescentou. Geralmente sim. Como ela é? Preta, bem velha, com 2 alças. Preta, 2 alças, bem velha. Ótimo. Um dia, num futuro muito próximo, não posso lhe dar uma data exata. Numa das mensagens que você recebe pela manhã no trabalho, haverá uma palavra com um erro de impressão e você terá de solicitar uma retransmissão. No dia seguinte, irá para o trabalho sem a sua pasta. Em algum momento durante o dia, quando estiver na rua, um homem tocará seu braço e dirá: Acho que o senhor deixou cair sua pasta. Na pasta que ele vai lhe dar, você encontrará um exemplar do livro de Goldstein. Deve devolvê-lo em 14 dias. Permaneceram um momento em silêncio. Daqui a pouco você deverá ir embora, mas ainda dispomos de alguns minutos, disse O'Brien. Provavelmente nos encontraremos de novo. Se de fato nos encontrarmos de novo, Winston levantou os olhos para fitá-lo. No lugar onde não há escuridão? Perguntou hesitante. Sem demonstrar surpresa, O'Brien fez que sim com a cabeça. No lugar onde não há escuridão, disse, como se reconhecesse a alusão. E nesse ínterim, há alguma coisa que gostaria de me dizer antes de partir? Alguma mensagem? Alguma pergunta? Winston refletiu. Não parecia ter mais nenhuma pergunta que quisesse fazer e não sentia a menor vontade de dizer generalidades presunçosas. Em vez de algo diretamente relacionado com O'Brien ou com a confraria, o que lhe veio à mente foi uma imagem em que se misturavam o quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias de sua vida, o comodozinho sobre a loja do Sr. Sherrington, o peso de papéis de vidro e a gravura de aço com sua moldura de pau rosa. Disse quase à toa. Por acaso já ouviu uma velha quadrinha que começa assim? Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. O'Brien tornou a fazer que sim com a cabeça. Com uma espécie de cortesia solene, completou a estrofe. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Esses vinténs são para mim, cantam os sinos da São Martim. E o culpado, quem é, afinal? Perguntam os sinos do tribunal. A culpa é da Judite, respondem os sinos de Shoreditch. Você sabia o último verso? Exclamou o Winston.
É verdade, eu sabia o último verso e agora, infelizmente, está na hora de você ir. Espere, é melhor pôr uma dessas pastilhas na boca. Quando Winston se levantou, O'Brien estendeu-lhe a mão. Com um aperto vigoroso, esmagou os ossos da palma de Winston. À porta, Winston olhou para trás, porém O'Brien aparentemente já estava prestes a tirá-lo da cabeça. Aguardava com a mão no interruptor que controlava a teletela. Atrás de O'Brien, Winston viu a escrivaninha com sua luminária verde, o ditógrafo e os cestos de arame abarrotados de documentos. Aquela ocorrência estava encerrada. Dentro de 30 segundos, pensou, O'Brien retomaria o importante trabalho que, antes de ser interrompido, realizava em favor do partido. 9. Winston estava gelatinoso de cansaço. Gelatinoso era a palavra certa. Ela aparecera espontaneamente em sua cabeça. Seu corpo parecia não apenas ter a debilidade da gelatina, como sua translucidez. Sentia que se erguesse a mão, poderia ver a luz através dela. Todo o sangue e toda a linfa haviam sido drenados de seu corpo por um imenso excesso de trabalho, deixando apenas uma frágil estrutura de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. O macacão lhe roçava os ombros, o calçamento lhe fazia cócegas nos pés. Mesmo o esforço de abrir e fechar a mão fazia suas juntas ranger. Em 5 dias, trabalhara mais de 90 horas. Ele e todo o pessoal do ministério. Agora estava tudo acabado e ele não tinha nada a fazer, literalmente. Nenhum tipo de tarefa do partido até a manhã seguinte. Podia passar 6 horas no esconderijo e outras 9 em sua própria cama. Devagar, sob o sol ameno da tarde, seguiu por uma rua imunda na direção da lojinha do Sr. Sherrington, sempre atento à possibilidade de aparecer alguma patrulha, mas irracionalmente convencido de que naquela tarde não havia perigo de que alguém fosse perturbá-lo. Sua pesada pasta batia em seu joelho a cada passo que dava. Dentro estava o livro, que permaneceria em suas mãos por 6 dias e que ainda não abrira. Nem sequer dera uma olhadinha nele.
No sexto dia da semana do ódio, depois das paradas, dos discursos, dos berros, das cantorias, das bandeiras, dos pôsteres, dos filmes, das figuras de cera, dos rufos dos tambores, dos clangores das cornetas, do rumor dos pés em marcha, dos rangidos das esteiras dos tanques, do estrondo das esquadrilhas de aviões, dos estampidos dos revólveres. Depois de 6 dias disso tudo, quando o grande orgasmo avançava trêmulo para o clímax, e o ódio de todos pela Eurásia fervia, formando um delírio de dimensões tamanhas que, se a multidão pusesse as mãos nos 2.000 criminosos de guerra eurasianos que seriam enforcados no ato público do último dia dos festejos, indubitavelmente tê-los ia estraçalhado. Justo nesse momento fora anunciado que a Oceânia, na realidade, não estava em guerra com a Eurásia. A Oceânia estava em guerra com a Lestásia. A Eurásia era uma aliada. É óbvio que não houve nenhum reconhecimento de que algo mudara. Simplesmente tornou-se sabido